Gostaria de dizer que eu me sinto bastante contemplado com o texto introdutório do livro, né, o prefácio do livro. Ele é bastante abrangente e eu gostaria de contribuir aqui na minha fala inicial com a seguinte questão, né? Como avaliar desempenho, é o nome do evento, né, desempenho acadêmico com comparações internacionais, num sistema extremamente assimétrico, ou seja, sem prejudicar o desenvolvimento de quem está no outro ponto dessa relação assimétrica. Ou seja, então, a universidade, a nossa universidade, a Unesp, né, nos últimos anos, pelo discurso da autonomia, pela influência de políticos, por pessoas que nunca se preocuparam muito com planejamento estratégico de longo prazo, né, possibilitou a expansão da universidade da Unesp, para todas as regiões do estado de São Paulo. Isso fez com que a Unesp se transformasse na universidade das três, a mais assimétrica no sistema. E é claro que isso trouxe uma simetria para o conjunto todo, né? E como administrar essa universidade, ou seja, como possibilitar, né, o atendimento de todas as demandas. Ou seja, nós temos hoje na universidade, na Unesp, unidades que têm 95 anos, que são as unidades da onde eu venho, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que estava junto com a Faculdade de Odontologia de Araraquara, que é de 1923, com a realidade da recém-nascida de 5 anos, que é o campus de São João da Boa Vista, né? Então, eu vejo que eu estou pensando uma simetria muito importante, que é a simetria de tempo de vida, né? E seria impossível administrá-la sem a equidade. Eu acho que isso é um debate que está ocorrendo muito na nossa administração, né? Nós temos buscado, né, utilizar justamente da equidade, porque a fragilidade, né, nessa relação assimétrica, e vai ficar claro por que eu estou puxando esse assunto aqui, nessa relação assimétrica, essa unidade de 5 anos, ela tem um tempo de vida ainda muito pequeno. Então, ela está muito frágil, né? Se nós não nos utilizarmos da equidade para fazer os atendimentos e buscar, né, a simetria, desconstruir a simetria, buscando um pouco mais de igualdade, nós não conseguimos, nós precisaríamos de esperar muito tempo de crescimento, muito tempo da história, para chegar até essa unidade com 95 anos, né? Então, eu vejo que desde o início, né, essa capacidade, essa imparcialidade de reconhecer o direito de cada um, né, visando a equivalência, né, para propiciar uma maior igualdade, uma maior simetria, é o trabalho que nós estamos fazendo. Isso eu vejo que é algo que nós deixaremos na Unesp, que isso nunca tivemos esse olhar dentro da nossa universidade, né? Eu acho que isso faz parte do nosso projeto de fazer novos baldrames para a Unesp a partir da atual gestão. Mas por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque tem tudo a ver com o que será discutido aqui. E foi por isso que eu solicitei ao José Augusto que esse evento fosse realizado nesse prédio. Por quê? Porque aqui nós estamos num ponto, né, na assimetria de desempenho acadêmico, de produção acadêmica. O Instituto de Física Teórica representa um ponto dessa relação assimétrica. Ou seja, nós temos aqui, qualquer que seja o indicador, de qualquer ranking que nós temos, talvez não apenas o número de prêmio Nobel, o Instituto de Física Teórica não atenderia, mas isso também não é a realidade das outras universidades brasileiras. Então, ele está num extremo. Então, é muito fácil, né, atender ao que está posto em termos de indicadores, de avaliação, de desempenho e assim por diante. Agora, depois do Instituto de Física Teórica, nós temos outros institutos. Mas, o que fazer com outro extremo, onde você tem a vulnerabilidade imposta ou pelo nascimento precoce e que não teve tempo do seu desenvolver? Eu vou pensar apenas um exemplo, para justamente ficar claro, o que eu considero que seja importante na questão da equidade, de buscar
outros indicadores que compensem para evitar que nós, e aqui eu estou incluindo, é claro, a FAPESP também, né, não dificulte ou não atrapalhe o desenvolvimento dessas outras unidades que estão crescendo e precisam de um apoio para se desenvolver. Se nós olharmos apenas para os indicadores que o Instituto de Física Teórica tem condições de atender, nós praticamente mataremos o crescimento desses outros grupos no seio da universidade, né? Então, vou pensar um deles, que é o campus de Itapeva, que não tem 5 anos, né? Eu tenho até membros aqui de Itapeva, que tem em torno de 15 anos, que nasceu numa expansão, para mim, bastante desplanejada, né? Não gosto de falar do passado, mas nós precisamos olhar para não repetir isso no futuro, ou seja, criação de 9 campos, 45 cursos novos, em 9 campos novos, né? Então, por que eu vou pensar Itapeva? Primeiro porque é uma unidade que eu vou, que mesmo na carência que nós estamos hoje, eu sempre encontro coisa nova, né, sendo feita e construída dentro daquele campus. Mas eu gostaria de destacar o projeto de um grupo, e especificamente de uma pessoa, que trabalha com bambu. Ou seja, nós temos lá o curso de engenharia madeireira, um curso que foi idealizado no passado e que está posto nessa unidade, né? Então, essa professora trabalha com bambu, ela discute desde a questão do assentamento rural, com a questão do plantio, com a questão da fixação do assentado, com a questão do artesanato, né, que nós temos uma dificuldade do assentado hoje permanecer nos assentamentos, e o bambu se transformando dentro da universidade em projetos de forro, revestimento e fibra de papel. Ou seja, então, se nós não tivermos um olhar, e nós, enquanto Unesp, estamos com esse olhar diferenciado pela equidade, se a FAPESP também, professor Gondenberg, não buscar outros indicadores, né, para ter um olhar diferenciado, aqui no caso, por exemplo, de Itapeva, nós não teremos a sobrevivência. Agora, esse projeto não tem um impacto de desenvolvimento regional importantíssimo? Esse projeto não tem um impacto social muito grande que está ocorrendo naquela unidade? Nós temos discutido com o deputado federal Lupe, que tem um grupo trabalhando justamente com isso. E Itapeva é um modelo, né? Nós estamos trabalhando junto com esse projeto, que é buscar esse desenvolvimento regional, né? E isso sim, numa região altamente carente, um dos IDHs mais baixos do estado de São Paulo, né, numa região de plantio muito de madeira, né, eu vejo que talvez, penso eu, né, no momento onde se diz muito de accountability, né, por isso que eu gosto do texto do prefácio, porque ele coloca a questão da prestação de contas, né, para quem realmente nos sustenta, a questão dos controles, né, do controle interno, do controle externo e até do controle individual, e o mais importante, sem dúvida, a questão da nossa legitimidade para com a sociedade. Eu vejo hoje que a grande mídia, ela tem trabalhado ostensivamente na direção de desconstruir isso que foi construído no estado de São Paulo, desde a Universidade de São Paulo, desde o pós-revolução constitucionalista, né, desde 32, que envolve justamente as 3 estaduais paulistas, né, mais a FAPESP amalgamando, né, toda a questão de pesquisa e desenvolvimento no estado de São Paulo, e corremos o risco, sim, se nós não lutarmos contra, se não nos posicionarmos contra o que tem sido colocado na mídia, nós poderemos perder, né, e desmontar algo que é o referencial de qualidade, não só no estado de São Paulo, mas o referencial de qualidade no país como um todo. Então, novamente, obrigado pela presença de todos e desejo aqui um debate bastante interessante, professor Marcovitch, já que é o coordenador desse projeto, nessa tarde aqui no Instituto de Física Teórica.